história sobre o mau agouro do Led Zeppelin voltar a circular, com a NME levando o prêmio de especulação de mau gosto ao dar a entender abertamente que a morte de Bonham estava, de alguma maneira, ligado ao interesse de Page pelo ocultismo. O Evening News londrino também embarcou na história, estampando a manchete Zeppelin Back Magic Mystery, o mistério da magia negra do Led Zeppelin, citando uma fonte anônima que disse: Robert Plant e todas as pessoas próximas da banda estão convencidas de que o envolvimento de Jimmy com a magia negra tem algo a ver com a morte de Bonzo e todas essas tragédias. Outros sussurravam que certamente era mais um caso de karma ruim, acusações que Jimmy ainda estava ruminando quando abordei o assunto anos mais tarde. Fico irritado quando ouço que uma coisa dessa é karma ruim, ele disse. É ridículo e desrespeitoso com as famílias dos envolvidos. Ou, como comentou com Nick Kent em 2003, acredito em karma, e muito, mas na jornada da vida, tudo que aparece no caminho precisa ser administrado. Não quer dizer que você mesmo tenha gerado karma. O funeral aconteceu 2 dias depois na igreja de Rushwick, em Worcestershire. O corpo de Bonham foi enterrado no mesmo cemitério mostrado quando ele passa de carro em The Song Remains the Same. Mais de 13 pessoas compareceram à cerimônia, incluindo Grant e o resto da banda, Paul McCartney, Cozy Powell, Carl Palmer e Phil Collins. Também foram prestar suas homenagens. A banda evitou os repórteres. Naquele momento, eles mal conseguiam se falar. Robert parecia o mais abatido. Primeiro, suas próprias tragédias. Agora essa. Seu amigo de casa, da adolescência, de uma época anterior ao LED. Um lugar para onde ele sabia que jamais poderia voltar. Bev Bevan me disse que soube da morte de Bonzo pelo rádio. Tentei telefonar para Robert e para Pat, mas não conseguia falar com ninguém. Foi muito difícil aceitar. Lembro bem do enterro, foi horrível. Infelizmente, fui a muitos funerais desde então, mas aquele acho que foi o mais horrível que já vi. A igreja estava lotada, todos os amigos e família. Fui com Jeff Lynne e Rudy Wood. Entramos na igreja, mas ficamos no fundo, apertados num canto. Foi muito triste. Havia muita gente chorando. As pessoas estavam realmente histéricas, descontroladas, soluçando, quase gritando. Simplesmente não era um lugar agradável para ficar. Foi muito, muito emocionante. E provava, por mais desagradável que fosse testemunhar isso na época, que ele faria muita falta. Era uma coisa incrivelmente intensa. Sou uma pessoa muito emotiva, por isso não é preciso muito para me fazer chorar. E foi o que aconteceu. Foi horrível. Sentado na cozinha da Tower House em 2005, Jimmy Page simplesmente se negou a falar daquele dia. Passou os dedos pelo cabelo, soltou um ar das bochechas e disse apenas que foi um momento de desespero para mim e para a família dele. Foi também uma grande perca para o mundo musical. Ele era uma verdadeira inspiração com o seu jeito de tocar bateria. Era jovem, mas que grande legado ele deixou. E quanto à noite em que ele morreu, havia alguma coisa que pudesse ou que devesse ter sido feita para salvá-lo? Jimmy me olha com desconforto. A questão é que não era uma novidade ver Bonzo beber e desmaiar. Eu conhecia muita gente que fazia isso. Talvez agora, e na nossa idade, fiquemos mais atentos, mas naquela época era algo comum entre as pessoas que conheciam. Por isso, um dia, e isso é tudo o que direi a respeito, ele vai dormir, depois de ter bebido muito. Está desmaiado. Vai para a cama e não acorda. Quer dizer, é algo que você nunca imagina que possa acontecer. Algumas semanas depois, no enterro, a banda se encontrou com Grant no Savoy Hotel, em Londres, onde Plant, falando por todos eles, disse apenas: Não podemos continuar sem Bonham. Comentou-se que eles talvez continuassem, como aconteceria com The Who depois da morte de Keith Moon. Kermen Apse, Cozy Powell e Bev Beenan, velhos amigos de Bonham, estariam na mira, mas isso jamais foi levado em consideração, como Robert me disse em 2003. Sempre houve esse negócio de que todo mundo consegue fazer. Quer dizer, meu Deus, como iríamos recriar aquela magia que havia? Se olhar para o DVD e assistir coisas como Ashley's Last Stand em Wolf é assustador. Quem é que você traria para fazer aquilo acontecer de novo? Ou, como disse Bevan, Deus, se tivesse me oferecido o trabalho, acho que ficaria apavorado porque não conseguiria substituir Bonzo. Não consigo imaginar quem poderia substituí-lo.
Como Jimmy admitiu depois, podia ser qualquer um de nós naquele momento. E eu sei que se tivesse acontecido com qualquer um dos outros, não iríamos querer continuar. Simplesmente não podíamos substituir ninguém. Não éramos esse tipo de banda. Não dá para ensaiar alguém, especialmente ao vivo. Não dá para ensinar alguém, simplesmente ao vivo. Eita peste. Não dá para ensinar alguém, especialmente ao vivo. Ou você tem ou você não tem, e ninguém mais tinha o que John tinha. Peter Grant havia chegado à mesma conclusão antes mesmo de ouvir a banda. Contou a David Lewis que na reunião realizada na Savoy, eles olharam para mim e me perguntaram o que eu achava. Eu disse que não dava para continuar porque sempre foram eles quatro, e todos ficaram aliviados. Colocar alguém no lugar dele simplesmente não fazia sentido. O Led Zeppelin sempre precisou dos seus 4 membros para fazer a magia acontecer. Agora estava faltando um deles. No dia 4 de dezembro de 1980, o escritório de Peter Grant emitiu uma declaração oficial confirmando o fim do Led Zeppelin. Dizia: queremos que saiba que a perda do nosso querido amigo e o profundo respeito que temos por sua família, aliados à harmonia indivisível sentida por nós e por nosso empresário, nos levou a decidir que não poderemos continuar como éramos. Que a morte precoce de Bonham daria mais brilho além do Led Zeppelin era algo que não se poderia prever, disse Joe Paul Jones. Existe sempre uma coisa meio James Dean, ele me disse. A verdadeira tragédia era que John estava tocando bem quando morreu. Ele estava passando por um período negro, mas iria superar aquilo e voltaria cheio de entusiasmo. Trabalhando junto, tínhamos uma nova energia. Por isso, quando ele morreu, lembro isso com muita tristeza, mas também com muita raiva. Do tipo, por que é que ele teve que fazer aquilo? Não só por causa da banda, mas porque ele desperdiçou uma vida. No aconselhamento para pessoas que estão enfrentando situações de luto, eles diziam que a raiva costuma ser a emoção mais presente nos amigos próximos de alguém que morreu relativamente jovem. Mas eu também fiquei com raiva de toda a situação. Foi um acidente que poderia ter sido facilmente evitado. Era uma época muito diferente. Mick, só isso, disse Robert. Porque, depois que John morreu, não havia mais Led Zeppelin. Não importava o que pudesse pensar da substituição de John. Quer dizer, eu e ele tocávamos juntos desde os 15 anos. Eu não podia me afastar, ficar triste e depois voltar a procurar alguém. Não era isso. Não havia necessidade. Por que alguém precisaria fazer isso? E mesmo assim, se Bonzo tivesse morrido depois do segundo ou mesmo do quarto disco, parece haver pouca dúvida que o Led Zeppelin teria continuado. Se Joe Paul Jones não tivesse mudado de ideia em relação à sua saída em 74, ele certamente não teria se separado. Não, a morte de John Bonham, por mais trágica que tenha sido, não representou por si só também a morte do Led Zeppelin. A banda já vinha morrendo lentamente muito antes disso. O desaparecimento drástico de Bonzo apenas tornava tudo mais terrivelmente e irremediavelmente real. A música poderia ter continuado, a mesma, mas nada mais continuaria. Não importa o quanto Jimmy Page, com seu conhecimento do oculto, absolutamente inútil, pudesse ter desejado.